A TVA lhes apresenta, a partir de agora, a reunião da Frente Parlamentar da Advocacia. O colegiado é presidido pelo deputado Mazinho dos Anjos e discute hoje, 25 de abril, os desafios da administração da advocacia condominial. Acompanhe os trabalhos. Sejam todos bem-vindos à reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia. Esta reunião é realizada a partir da parceria entre a Frente Parlamentar da Advocacia, a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e a Comissão Especial de Direito Condominial da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Espírito Santo. Convidamos o deputado Mazinho dos Anjos, presidente desta frente parlamentar, para tomar o assento principal e dar início aos trabalhos desta tarde. Boa tarde ainda, né? 5h35. Boa tarde a todos e todas. Declaro abertos os trabalhos da terceira reunião da Frente Parlamentar de Defesa da Advocacia. Antes de iniciar, eu gostaria de compor a mesa, para não ficar sozinho, né? Convidando a doutora Leidiane Malini para compor a mesa também, presidente da Comissão da Advocacia Condominial. Convidar também o Dr. Lauro Coimbra, diretor-geral da ESA, da Ordem dos Advogados do Espírito Santo, seccional Espírito Santo. Convidar a doutora Flávia Moraes também, conselheira estadual, representando aqui as mulheres do Conselho Estadual. Convidar também meu amigo Cristiano, que foi presidente da seccional da OAB de Colatina, da subseção, e hoje é conselheiro estadual também, representando os homens do Conselho de Diretoria da Ordem dos Advogados do Espírito Santo, seccional do Espírito Santo, Cristiano Rossi Cassaro. E convidar também os nossos palestrantes, né, doutor Rodrigo Carpati, que veio nos prestigiar hoje com sua palestra. Convidar o doutor Fábio Ranada, que é um dos coordenadores do evento de amanhã, da Advocacia Condominial, junto com a doutora Leidiane. O doutor Miguel chegou? E nós estamos aqui aguardando a chegada do nosso segundo palestrante, doutor Miguel Zanin, que ainda não chegou. Chegando, a gente faz o anúncio. Queria iniciar nossos trabalhos falando um pouquinho para vocês sobre a Frente Parlamentar de Defesa da Advocacia. Ela foi criada pelo ato 971 de 29 de março de 23, publicada no Diário do Poder Legislativo dia 31/3/2023, no início da legislatura, dessa legislatura, e foi instalada em uma reunião realizada no dia 16 de maio do ano passado. Essa frente parlamentar ela tem por objetivo debater e fomentar nessa Casa de Leis ações, iniciativas que visam garantir a atuação dos advogados da defesa e também a defesa das prerrogativas da advocacia. Ela tem como presidente o deputado que vos fala, o deputado Mazinho dos Anjos, como secretário executivo o deputado Lucas Escaramuça, que também é advogado, e fazem parte da frente, compondo a frente, é necessário 1/3 da assinatura de deputados estaduais, 10 deputados para se criar uma frente parlamentar, e contribuíram para a criação dessa frente a deputada Janete Sá, o deputado Alain Ferreira, o deputado Coronel Wellington, o deputado Danilo Baense, o deputado Denil Silva, o deputado Dr. Bruno Rezende, o deputado Fabrício Gandini, o deputado Hudson Leal, o deputado João Coser, o deputado Thiago Hoffmann e o deputado Vandinho Leite. Esses foram deputados que subscreveram o pedido de criação da Frente Parlamentar da Advocacia. A proposta dessa reunião, né, é relatar as atividades da frente. A gente vai falar bem brevemente o que vem sendo feito pela frente parlamentar, comemorar o Dia Estadual da Advocacia Condominial, que foi uma sugestão, né, da comissão da OAB, e essa sugestão já virou lei,
eu vou também falar sobre isso bem rapidamente. E, por fim, eu acho que o mais importante da tarde de hoje, da tarde e da noite, né, que deve adentrar para a noite, é falar nesse debate os desafios para a advocacia condominial com os dois palestrantes que foram convidados hoje para fazer esse debate. Falando bem brevemente sobre as atividades da frente, depois de criada, nós já apresentamos o projeto de lei 335/2023, que foi a alteração da lei estadual 11.212, instituindo o Dia Estadual do Advogado Condominial no calendário oficial de eventos do Estado do Espírito Santo, e esse PL já foi aprovado e transformado na Lei Ordinária número 11.936, de 18 de outubro de 2023. Então, desde o ano passado já virou lei, né? O dia 24 de abril de todos os anos se comemora, né, o Dia do Advogado Condominial. Foi ontem, né? Então nós estamos comemorando aqui nesse evento hoje e vamos comemorar amanhã nesse grande congresso que está sendo organizado pela comissão. Nós fizemos uma indicação também, fruto desses debates da frente, né, solicitando a inclusão de representantes da Ordem dos Advogados Seccional do Espírito Santo no Conselho Estadual de Recursos Fiscais da Secretaria da Fazenda. Né, hoje o Conselho ele é composto por entidades do governo, entidades empresariais, a OAB não faz parte do Conselho. A gente entende que é importante a OAB fazer parte. Recentemente foi incluído por lei, e o governador já nomeou por decreto a inclusão de membros da OCB, que são cooperativas, ou seja, se a OCB, não desmerecendo a OCB, a participação dela que é importante, mas a gente entende que a advocacia também é fundamental que esteja no Conselho de Recursos Fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo. Então fizemos essa indicação e estamos trabalhando isso com o governo. Nós estamos fazendo um debate muito forte com o governo do Estado em relação, inclusive foi criado um grupo de trabalho participando do CEGER, SECONTE, PGE, Prodeste e a OAB. O presidente Risque está fazendo presença, fazendo questão de estar presente nas reuniões desse comitê, desse GT, para que se crie acesso aos advogados a todos os processos administrativos que tramitam no Estado do Espírito Santo, principalmente sancionatórios. Nós temos um problema grave hoje, um recurso de multa no DETRAN. O advogado tem que juntar pedido de acesso ao processo, aquele pedido tem que ser analisado por um servidor que fica do outro lado da tela, não se sabe se é um estagiário, se é um servidor efetivo, se é um comissionado, que ele decide se o advogado vai ter acesso ou não, de livre-arbítrio. Se dá acesso ao advogado, se tem uma outra peça protocolada, uma decisão, né, uma petição nesse processo, você já não tem mais acesso, tem que solicitar acesso novamente. Então, assim, dificulta bastante o trabalho da advocacia, e os processos administrativos, eles são públicos. A não ser que tenha sigilo, eles são públicos. Então, esse grupo de trabalho está sendo formado porque o sistema, o EDOCS, que é o sistema do governo do Estado utiliza, ele tem algumas dificuldades, né, de dar esse acesso, mas já está sendo feito nesse grupo de trabalho, né, um GT, onde um termo de cooperação está sendo formulado para que o governo tenha acesso a todo o banco de dados dos advogados do Espírito Santo, e automaticamente esses advogados vão ter um link no sistema EDOCS, que eles vão ter acesso aos processos administrativos do Estado de forma geral, sem precisar dessa burocracia. Então, esse grupo de trabalho já está trabalhando há 2 meses na formatação do sistema, para que essa ferramenta seja dada aos advogados do Estado do Espírito Santo para acesso aos processos administrativos, principalmente sancionatórios, que tem mais participação de advogados, seja processo na Secretaria da Fazenda, IEMA, na área ambiental, administrativo no DETRAN, processos de servidores que advogados têm procuração, e por aí vai. Nós também apresentamos o projeto de lei aqui no Estado, que já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, e agora está tramitando as demais comissões para depois ir para o plenário, vedando a exigência nos processos administrativos do Estado do Espírito Santo de reconhecimento de firma de advogado. Alguns órgãos exigem que o advogado reconheça a firma e tire cópia autenticada da OAB para juntar no processo administrativo. Chega a ser
É até engraçado, estranho isso, mas infelizmente acontece. Então nós estamos apresentando esse PL para que acabe com essa exigência de reconhecimento de firma de advogado nos processos administrativos do Estado. E a comissão, a frente parlamentar, está à disposição da Advocacia do Espírito Santo para sugestões, né, de projeto de lei, de indicação, de melhorias, no que for possível para a advocacia aqui do Estado. Passando aqui para o item 2 da pauta, nós vamos comemorar hoje, né, o Dia Estadual da Advocacia Condominial, que é todo dia 24, né, de acordo com a Lei 11.936, conforme eu falei. E antes de passar para os nossos palestrantes, eu gostaria de abrir a palavra para a mesa e pedir para que façam uma breve saudação, os membros que quiserem fazer a saudação. Passar primeiro para a nossa presidente da comissão, Leidiane, para que ela possa fazer, pode fazer do público, fica à vontade, que ela possa fazer a sua fala. Excelentíssimo deputado Mazinho dos Anjos, queridos colegas, advogados e advogadas, senhoras e senhores, pai e mãe, hoje nós nos reunimos nessa Casa Legislativa para celebrar o Dia do Advogado Condominial, uma data que reconhece e enaltece o incansável trabalho dos profissionais dedicados à defesa dos interesses dos condomínios e dos seus moradores. Antes de mais nada, gostaria de expressar minha sincera admiração e agradecimento ao deputado Mazinho dos Anjos, cuja iniciativa de propor essa legislação demonstra um notável reconhecimento da importância da advocacia condominial em nosso Estado, sua sensibilidade para com as demandas específicas desse ramo do direito e merece nosso reconhecimento em aplauso, o que eu peço agora. Como presidente da Comissão de Direito Condominial da Ordem dos Advogados do Brasil, testemunho diariamente a dedicação, o profissionalismo dos colegas que atuam nessa área. A advocacia condominial vai muito além da resolução de conflitos e da interpretação de normas. Ela desempenha um papel fundamental na promoção da harmonia, na proteção dos direitos dos condôminos e na garantia do bom funcionamento dos empreendimentos. No entanto, não podemos ignorar os desafios que enfrentamos. Um dos principais obstáculos é a oferta de serviços jurídicos por parte de administradoras de condomínio, o que muitas vezes gera conflitos que prejudicam a imparcialidade na questão das resoluções dos casos. É fundamental que os condomínios compreendam a importância de contar com o suporte de um advogado especializado que atue exclusivamente na defesa dos seus interesses. A criação da Comissão de Direito Condominial pela gestão da OAB foi um marco significativo para a nossa categoria. Essa iniciativa demonstra o compromisso da ordem em reconhecer a importância da advocacia condominial e em oferecer suporte e capacitação aos profissionais que atuam nesse segmento. Neste dia especial, é importante parabenizar e reconhecer o trabalho árduo e ético de todos os colegas que, com dedicação, contribuem para o desenvolvimento e o fortalecimento da advocacia condominial em nosso Estado. Nosso trabalho é desafiador, porém é gratificante saber que estamos do lado certo da justiça, lutando pelos direitos daqueles que representamos. Que nesta data não apenas celebremos nossas conquistas, mas também estejamos motivados a superar esses desafios. Agradeço a todos que tornaram possíveis essa homenagem e registro aqui meu muito obrigada e vou pedir uma salva de palmas para os meus colegas. Obrigado, doutora Leidiane.
pelas palavras de carinho. Gostaria até de, por um lapso de memória, eu não falei, de outra lei que foi aprovada nessa casa no passado pela iniciativa da Frente Parlamentar, que foi a Lei 11.801 de 23, que criou o Dia da Advocacia, o Dia Estadual de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, que também foi incluído no calendário oficial, dia 24 de março, mês passado, que foi uma solicitação do presidente, do diretor de prerrogativas da OAB, Dr. Rodrigo de Souza, que inclusive vem apoiando demais as iniciativas, todas as iniciativas que a gente está tratando aqui, a grande maioria veio da Comissão de Prerrogativas da OAB. Essa questão da dificuldade de acesso aos processos administrativos, de reconhecimento de firma, de advogados, a Comissão de Prerrogativas, através do Dr. Rodrigo e sua equipe, vem ajudando muito nessas questões que nós estamos tratando aqui, e também já foi aprovada a Lei do Dia da Defesa Prerrogativa do Advogado, que é a Lei 11.801, eu gostaria também de registrar. Queria passar a palavra ao doutor Lauro, vai se manifestar, doutor Cristiano? Pode, doutor Cristiano, então, para fazer sua manifestação. Doutor Miguel, nosso palestrante, também chegou. Se puder compor a mesa, por favor. Salva de palmas. Boa noite. É uma satisfação aqui, enquanto representante do Conselho, juntamente com a minha colega Flávia Morar, dizer, Mazinho, que iniciativa como essas é muito importante para a classe. Eu sou muito fã de quem compartilha conhecimento, então aqui já desejo, antes de mais nada, meus parabéns aos palestrantes. Dizer, doutora Lidiane, que a advocacia enfrenta muitos desafios, e quando colegas como a doutora se colocam à disposição da OAB para gerenciar uma comissão, a gente sabe que é um trabalho voluntário, e juntamente com outros membros que se colocam à disposição, é muito importante para a classe específica da área e, querendo ou não, a todos da advocacia. Mazinho, parabéns por essa iniciativa. Datas assim fazem com que a cada ano chamam a atenção da matéria, e só tenho a agradecer aqui pela oportunidade. Sucesso a todos. Obrigado, Cristiano. Os demais membros da mesa abdicaram aqui da palavra para a gente poder ouvir os nossos palestrantes convidados, vieram de fora do Estado. Então, para iniciarmos esse debate, os desafios para a advocacia condominial, gostaria de convidar o Dr. Rodrigo Carpati para falar sobre o tema Condomínio do Futuro. Fique à vontade, doutor Rodrigo, se quiser falar daqui, do púlpito, onde o senhor se achar melhor. Tanto faz. Posso falar? Ali eu achei que fica até melhor, porque TV Assembleia, nós estamos transmitindo ao vivo o evento, para todo o Estado do Espírito Santo, então a TV Assembleia ali fica mais... Para quem não sabe, quiser avisar aí, está sendo transmitido ao vivo na TV Assembleia. No YouTube da Assembleia também. Primeiro, agradecer o convite, agradecer esse excelentíssimo deputado Mazinho, aos demais membros da mesa, ao meu amigo Dr. Fábio Ranada, Miguel Zain, a todos vocês aqui presentes hoje, Dr. Luiz Segatti, Dr. Vitor, Dr. Rafael, e todos que representam a advocacia condominial. E antes de falar do condomínio do futuro, quero dizer que é muito importante o reconhecimento da advocacia condominial, o que tem ocorrido em âmbito nacional. A advocacia condominial, que ela começou muito tímida, sendo um ramo escondido dentro do direito imobiliário, pouco lecionado, e que passa a ter cada vez mais um papel essencial na nossa sociedade. O advogado condominial, ou condominialista, como muitos gostam de dizer, ele é uma vocação. Algumas
profissões, algumas áreas do direito requerem habilidades específicas. E o advogado condominialista, ele precisa de uma habilidade específica, porque não basta ele ser um grande conhecedor da lei, não basta ele ser um bom audiencista, não basta ele entender dos preceitos processuais. Ele precisa entender de pessoas, de vida. Ele precisa entender que ele está ali na assembleia representando toda uma comunidade. E os condomínios, eles nada mais são do que o reflexo da vida em sociedade. Deputado, nós temos dentro dos nossos condomínios também um poder legislativo, um poder executivo, que é formado por uma microsociedade, por um ecossistema que se comunica com o ecossistema exterior, mas que tem vida própria. Então, as decisões são tomadas pela vontade da maioria. Então, e essa advocacia, ela nos remete a Roma, às ágoras em Roma, ao poder da palavra, do convencimento. Então, ele com certeza, esse exercício da advocacia, esse exercício da democracia é muito rico, e esse advogado que labuta na área condominial, ele merece ser exaltado. Essa homenagem tem sido multiplicada no nosso país. Essa casa com certeza merece aplausos e agradecimento da nossa classe por uma briga essencial. A advocacia é uma briga essencial. Eu costumo dizer, quando encontro um colega que algumas vezes se encontra desorientado, eu digo que a nossa advocacia, nós somos o primeiro juiz da causa. Então, resolver um conflito ou gerar um conflito, muitas vezes está nas nossas mãos. Então, o nosso papel conciliador, o nosso papel multiplicador na advocacia, obrigado, ele é essencial, e ele ocorre dentro dos nossos condomínios, dentro dos nossos escritórios, e nós precisamos entender que esse condomínio, ele passa a ser formado não só pelo advogado, não só pelo síndico, pelo condômino, pelo porteiro, pelo visitante, pelo cachorro que ali habita, e essas discussões, elas passam a ser cada vez mais constantes em nossa sociedade. A evolução dos condomínios é a evolução da própria sociedade, e não apenas nos grandes centros. A gente pega os livros antigos, a primeira legislação nacional que trata de condomínios é de 1928. E ela trata de forma muito simplória a definição do que era o condomínio. Então, é um prédio construído com cimento armado, com mais de 5 pavimentos, e que tivesse ao menos 3 peças, era considerado condomínio. E depois a legislação evoluiu em 1934. Não mais 5 peças, não mais 5 pavimentos. A partir de 3 pavimentos já podia ser considerado condomínio. Então essa era a preocupação na década de 30 quanto aos condomínios. E os primeiros doutrinadores, eu gosto muito do Carlos Maximiliano e outros tantos daquela época, e diziam, em uma passagem que eu gosto de ler, ele falava assim: a função de síndico, ela pode ser cumulada com a de porteiro. Sim, porque não tinha importância, e poucas pessoas moravam em condomínio. A vida nos grandes centros era uma vida dentro de casas, né? A gente pega a evolução da sociedade, o condomínio era exceção.
E hoje o condomínio ele toma uma proporção que nós não temos números exatos, mas estima-se que existam entre 300 e 500 mil edifícios no Brasil. No estado de São Paulo nós temos quase 60 mil condomínios. Nós temos 1.000 construções aprovadas em 2024 em São Paulo. Estima-se um dado de uma associação que os condomínios movimentam algo em torno de 365 bilhões por ano. Então é uma monta muito grande. E a gente vê cada vez mais a migração de pessoas para a seara condominial, sejam de funcionários para laborarem, prestadores de serviços ou de pessoas para morarem. Em São Paulo, metade das pessoas ou moram ou trabalham em condomínios. Teve um estudo do IBGE recente que 1/3 da população já reside em condomínios. E por que as pessoas escolhem condomínios, né? Porque tem uma pergunta que é muito interessante. Por que um prédio de 10 andares, 10 pavimentos, um por andar, é um condomínio edilício e um outro ao lado, no terreno ao lado, de 10 andares, é apenas um edifício? Porque aquele que resolveu instituir o condomínio utilizou o Instituto do Condomínio Edilício. Mas por que utiliza o Instituto do Condomínio Edilício, que é mais complexo, requer um estudo maior, um custo maior, e não edifica apenas um prédio? Quantos prédios no nosso país nós conhecemos que é de um único dono e que ele aluga, ou às vezes ele vende uma unidade, 2, 3? Porque o condomínio edilício é o único instituto no nosso país e em outros também, em tantos outros, que permite uma fusão, uma miscigenação de propriedade privada com a propriedade comum. E naquele edifício de um único dono, ou se ele vender um prédio de 10 unidades para 10 donos diferentes num edifício, se qualquer um sofrer uma constrição judicial, a anotação na matrícula é para todos, todos vão sofrer as consequências. Diferente do condomínio edilício, que é o único instituto que permite que eu seja dono do meu pedaço, indiviso, ao mesmo tempo que eu sou dono daquela área comum por uma simbiose que se chama, que é determinada através de uma fração ideal. Então esse instituto cresce numa velocidade alarmante, isso abre espaço para o advogado cada vez mais se inserir no mercado. Eu lembro a primeira vez que fui numa assembleia de forma preventiva e meu pai falou: filho, assembleia de condomínios não é lugar de advogado. Porque o advogado, ele estava ali para ser beligerante, resolver uma situação. E numa assembleia nós não temos juízes. E quantas vezes eu também mencionei para aquela assembleia que o papel do advogado naquela assembleia era muito parecido com o papel do Ministério Público, fiscal da lei. Nós comparecíamos nas assembleias inicialmente não para gerarmos uma situação ou para sermos beligerantes, mas sim para buscarmos uma conciliação, a resolução de um conflito através do diálogo, mas isso teve que ser construído. Quem chega agora tem um caminho que já está sendo construído. Nós tivemos que abrir caminho com muito esforço para que ficasse sedimentado esse trabalho que hoje tem sido multiplicado e que eu vejo e agradeço e admiro o trabalho que tem sido feito pelos advogados. E o nosso papel, OAB, Poder Legislativo, é buscar sanear as inúmeras arestas que existem diante dessas relações. Porque a sociedade,
A vida em sociedade chega antes das leis. Os nossos problemas chegam muito antes das leis. As leis chegam para corrigir essas questões ou para ajustar as relações, mas antes desse ajuste tem o síndico, que muitas vezes não sabe para que caminho seguir, e muitas vezes o próprio advogado também não sabe. Nós somos doutrinados a trabalhar em cima daquilo que nós conhecemos, da legislação, e por isso que essa seara condominial é tão interessante, porque em pouco mais de 20 artigos no Código Civil, nós resolvemos pequenos problemas condominiais, perto da imensidão de situações que surgem no convívio do dia a dia. É uma imensidão de situações. E já falei algumas vezes em assembleias de condomínio, e é um lugar que eu gosto de ir, porque é ali que a gente consegue mostrar o poder de convencimento, ou de ser convencido algumas vezes, que às vezes os problemas condominiais não são problemas condominiais. São problemas que a sociedade enfrenta como um todo. São problemas de convívio. São problemas da seara da psicologia, do entendimento. Saber ceder, saber aceitar a opinião, saber escutar, o que muitas vezes a gente acaba negligenciando. Então, problemas que surgem no convívio, lembro de um caso onde um condômino contratou um escritório para ingressar com uma ação judicial em função daquela senhora que chegava à noite de salto e pisava com o salto, e acordava o filho dela embaixo, o filho do vizinho de baixo, e ele ingressou com uma ação. E quando tive a oportunidade de conversar com eles, eu perguntei para ele se ele havia ligado para aquela senhora antes. Ele disse não, ela sabe que ela não deve fazer isso altas horas da noite. E daí eu perguntei se poderia conversar e tentar resolver a situação. E quando tive contato com a senhora, ela falou assim, era só isso que ele queria? Só ter pedido, eu poderia ter deixado o salto antes de entrar em casa. Então, os problemas de convívio não são resolvidos com beligerância. Por isso que a nossa advocacia condominial é tão peculiar. Eu já vi grandes professores em assembleia levando um baile, porque a gente não resolve as questões do dia a dia com doutrina, a gente resolve com inteligência, a gente resolve com olho no olho, e com a resolução de questões dentro daquele conhecimento que a gente tem, e nunca perdendo qual é o objetivo. Qual é o objetivo? E para finalizar, porque sei que temos ainda meu colega, que eu admiro muito, o Dr. Miguel Zain, que também vai falar para vocês. Então, o condomínio do futuro, ele na verdade, o futuro é utópico, né? O futuro nunca chega, o amanhã é hoje, né? O amanhã é hoje, ontem. Então, a gente está sempre almejando o futuro, mas nós estamos vivendo o futuro de ontem. Hoje é o futuro de ontem. E esses condomínios que estão aí no cenário nacional, são condomínios que mudam a cada momento. Se os condomínios, eles são estáticos, o direito e a convivência é dinâmica. Aquele mesmo condomínio edificado na década de 60 passa por transformações diárias. Aquele síndico da década de 60 não consegue fazer a gestão daquele condomínio nessa década, porque as coisas mudam, os problemas ainda são parecidos, mas as soluções, a visão da sociedade muda. Então nós precisamos o tempo inteiro observar o que está diante de nós, como lidar com os problemas. Nós tínhamos na década de 60 os grandes condomínios, era aquele momento, a gente vivenciou
grandes condomínios mistos, condomínios com lojas, condomínios com mercado, cinemas. Esses foram os grandes condomínios do Brasil na década de 60 e o mundo afora. E depois nós tivemos uma modificação da construção civil, que esses condomínios passaram a ser marginalizados, passaram a ter pequeno valor de mercado, e na década de 80, 90, as pessoas almejavam ter mais privacidade, não condomínios com muitas unidades. E olha que situação, hoje nós vivenciamos novamente uma mudança de paradigma. Hoje, novamente, os grandes condomínios estão sendo construídos, mesmo condomínios de luxo são construídos em cima de shopping centers, com estrutura, salas de ginástica, e é essa novamente a mudança da sociedade. Isso se deve a diversas circunstâncias, como a questão da insegurança, o trânsito nos grandes centros, fez com que os condomínios novamente passassem a buscar uma autossuficiência, e é esse o condomínio do futuro. E nesse condomínio do futuro, nós temos questões como sustentabilidade, locação por aplicativos, carros elétricos e diversas situações que ainda não estão sedimentadas no nosso ordenamento jurídico, e que uma casa como essa vem para nos auxiliar, para propor projetos a fim de dirimir essas questões. Mas esses são desafios: o mini mercado, o locker no condomínio. Então, são situações que surgem e continuam surgindo e trazem a beleza da nossa advocacia condominial e os desafios para todos os gestores que labutam e continuam labutando nessa área. Eu agradeço muito, mais uma vez, deputado, membros da mesa e a todos os advogados e gestores e demais aqui presentes. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo. Eu cometi um equívoco aqui. Antes da sua palestra, eu não li o seu mini currículo. Então, só para deixar aqui registrado, o doutor Rodrigo é advogado militante na área civil há mais de 20 anos. Ele é sócio do escritório Carpati Sociedade de Advogados e é referência em direito imobiliário e em questões condominiais. É presidente da Comissão Especial de Direito Condominial do Conselho Federal da OAB e presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB de São Paulo. E frequentemente solicitado entre os meios jornalísticos para dar entrevistas e ministra palestras por todo o Brasil. Então, obrigado, doutor Rodrigo, pela contribuição, pela palestra, e seja sempre bem-vindo ao Espírito Santo. Para dar continuidade ao debate, eu não sei se depois aqui vai abrir para perguntas, ou vamos direto para homenagem? Então tá. Então, para dar uma continuidade ao debate, os desafios para a advocacia condominial, com o tema a importância da advocacia condominial, queremos convidar nosso segundo palestrante, agora já é à noite, 6 horas, já está de noite, Dr. Miguel Zain, doutor em Ciências Jurídicas Sociais, especialista em Direito Imobiliário, Direito e Processo Penal, Direito e Processo Civil, Direito Constitucional, Direito Tributário, Direito Ambiental, presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB do Mato Grosso, é professor e presidente da ANACOM, Associação Nacional da Advocacia Condominial. Quero agradecer a presença, fique à vontade, doutor Miguel, para a palestra. Boa noite a todos. Gostaria de saber se todos aqui são advogados, estão aqui, todos colegas advogados, que maravilha. Eu gostaria de, inicialmente, cumprimentar essa poderosa Assembleia Legislativa aqui do Estado do Espírito Santo, na pessoa do deputado Mazinho. Deputado Mazinho, o senhor pode ter certeza que essa data aqui é uma data importantíssima para o Estado do Espírito Santo, para essa Casa de Leis, que está honrando, lembrando de um profissional importantíssimo para o direito. Nós temos vários conflitos aí nos condomínios, como muito bem narrou o nosso professor Carpati. E o Espírito Santo amanhã sediará um dos maiores congressos
aqui do Brasil com relação ao direito imobiliário e condominial. Veja bem, amanhã nós teremos o quê? Álvaro Villaça, né? Teremos Arnaldo Rizardi, Tasso Duarte de Melo, Nestor Duarte, Silvio Salvo Venosa, Haroldo Fazano, Carlos Alberto Garbo e Melim Chalub. Todas essas pessoas aqui, acredito que foi possível reunir num determinado local graças ao nosso amigo Fábio Ranada, o qual eu convido até, vou quebrar um pouquinho o protocolo, aos colegas advogados para dar uma salva de palmas para esse colega que, sem dúvida, eu já tentei, eu como presidente da ANACOM, já tentei várias vezes unir esse time, esse green team de palestrante, de pessoas, quem é da área de direito sabe o que eu estou falando, unir em São Paulo e não consegui. Esse cara conseguiu fazer isso aí, né? Então eu gostaria de saudar muito aí o deputado Mazinho pela lei 11.926, que trata lembra do advogado condominialista aqui no estado do Espírito Santo. Gostaria também de saudar ao nosso presidente da UAB, na pessoa do Dr. Lauro Coimbra, e também o Dr. Fábio Ranada e a doutora Leidiane, né, ambos responsáveis por esse grandioso evento que vai ocorrer, marcante. O Espírito Santo está fazendo história, gente. Nunca antes na história desse país houve um evento tão grandioso na área imobiliária e condominial. Então, gostaria de saudar os dois colegas presidentes da Comissão de Imobiliário e Condominial. Gostaria de saudar também o meu colega, Dr. Rodrigo Carpá, que neste ato aqui também está representando o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, eis que o mesmo é presidente da comissão especial lá no Conselho, né? Gostaria de saudar também os nossos diretores da ANACOM, eu como presidente da ANACOM, da Associação Nacional da Advocacia, em especial em nome dos nossos diretores aqui do Espírito Santo, a doutora Leidiane Malini, doutor Gerson Queiroz, doutor Cláudio Honor. Gostaria de saudar todos os advogados condominialistas, agradecer também aí a presença. O Brasil hoje está se fazendo presente aqui, temos colega de Santa Catarina, temos colega de São Paulo também, que estão abrilhantando aqui também esse evento, né? Obrigado aí por vocês terem vindo aí também prestigiar. Bom, coube a mim falar um pouquinho sobre os desafios da advocacia condominial. Veja bem, antes de qualquer palavra, eu gosto sempre de me remeter ao tempo que nós estamos vivendo. Nós, nesse momento, estamos atravessando a 4ª Revolução Industrial. Estamos vivendo também um momento histórico, né? Estamos na era da inteligência artificial, na era do compartilhamento, né? E quando você fala em compartilhamento, inteligência artificial, você fala também em condomínio. Condomínio também é uma forma de você fazer este compartilhamento, né? E esta revolução, esta 4ª Revolução Industrial, ela traz novos nichos de mercado. O direito, nós sabemos, nós todos que somos operadores do direito, que o direito também ele é dinâmico. O direito vem com o desenvolvimento também. Tanto é que nós temos direito de startup, biomédica, compliance, e por que não veio agora à tona o direito condominial? Por que não veio agora à tona a advocacia condominial? Cada vez mais este profissional é necessário nessas multipropriedades. E quando você fala em condomínio, quando você fala em gestão de condomínio, gestão de pessoas, você tem que falar em quê? Em governança, e você tem que falar em compliance, cumprimento de normas. O síndico é obrigado a cumprir a convenção, o regimento interno e fazer cumprir também. Não é isso que está lá na lei? Artigo 1348.
que ele é obrigado a cumprir e fazer cumprir. Isso chama-se compliance. O síndico é obrigado a prestar conta. Governança. E quando você fala em governança, o síndico precisa de quê? De auxiliares da administração. E um dos auxiliares da administração indispensável é o advogado. E quando a gente fala em indispensável, a gente lembra do texto legal, né? O advogado é indispensável para a realização da justiça. Então, quando nós temos vários condomínios com conflitos bobos, né? Chamados C, todo mundo lembra do C? Cano, calote, cachorro, não é isso? Agora tem um outro C aí, vocês sabem qual o outro C que está dando problema nos condomínios? Corintiano também, problemático, são problema também. Então veja bem, nesse quesito, para contenção, para governança, entra sim a advocacia condominialista, né? Ela se faz necessário, ele é indispensável. Entretanto, este profissional, e é uma das coisas que eu vejo sempre, Ranada, os advogados, colegas falam, mas doutor, como eu faço para pegar um condomínio? Como eu vou ter o acesso ao síndico? Como eu vou ter o acesso a uma construtora? Como eu vou ter acesso a um condômino? Como eu vou mostrar o meu trabalho? Hoje nós temos meios disponíveis dentro desta quarta revolução industrial de você aparecer. As próprias mídias sociais estão à disposição. Então procure montar a tua mídia social, trate o seu nome como uma empresa, um produto, como um negócio. A partir do momento em que você tiver aquele tratamento específico para o teu nome de advogado, como um negócio, você vai aparecer, né? Você pode aparecer nas mídias sociais, postando artigos, comentando sobre fatos, jurisprudência, gravando algum vídeo, alguma coisa, falando daquele nicho que você conhece. Com isso você vai acabar despertando as pessoas. Olha, eu vi aquele advogado aquele dia falando sobre esse tema, sobre condomínio, sobre animais em condomínio, sobre locação por curta temporada, sobre a necessidade de atualizar uma convenção e o regimento interno. Esta é a forma de aparecer para o mercado, né? O próprio provimento do 205 agora de 2021 da própria OAB, doutor, ele já autoriza, né? Não é tão abrangente, você não pode mercantilizar a tua advocacia, mas você pode aparecer para o mercado. Então esta é uma forma do advogado aparecer para o mercado também, né? Mas para esse advogado não basta ele aparecer, ele também tem que se atualizar nos conhecimentos, né? Ele tem que ter um estudo permanente na área. O direito é dinâmico, ele muda, a todo momento ele está mudando. A jurisprudência, os usos e os costumes, eles mudam a todo momento, né? Basta ver agora, em 2017, veio um novo direito imobiliário e condominial, e pasme, não vejo ninguém falando sobre esse novo direito imobiliário e condominial. A própria REURB, deputado, é uma lei geral que trouxe outros tipos de condomínio. Vejo muitas vezes especialistas falando tão somente do condomínio de laje. E a multipropriedade? É um outro tipo de condomínio. Você pode advogar para uma multipropriedade, fração de tempo. E o direito real de laje? É um outro tipo de condomínio. Ninguém está falando nada sobre o direito real de laje. É uma lei específica, está no próprio código, no Código Civil.
O condomínio urbano simples é outro tipo de condomínio. São casas germinadas que você pode fazer. Você tem que ter no teu portfólio e você tem que instruir o seu cliente o que ele pode investir. Tem muitas pessoas que querem investir nessa área. Então as pessoas falam, mas como que eu vou captar o síndico? Não é só o síndico que você pode captar para advogar. O síndico é apenas um. É apenas uma das pessoas possíveis, né? Tivemos agora, por exemplo, falando em mudança, as mudanças do Código Civil Brasileiro. Vocês viram a quantia de mudança que teve? Condomínio antissocial, por exemplo, é um que já vai poder administrativamente, mudou o quórum de 3/4 para 2/3. Administrativamente você pode formatar a Assembleia e depois pedir a decisão judicial para ele sair. Incluiu ainda o devedor contumaz. Um dos problemas dentro do condomínio, o que é o devedor? Ele é tão nocivo quanto. Mas para a gente saber disso aí temos que estudar. Não adianta você também preparar as suas mídias sociais, né, fazer os videozinhos do TikTok, aí chega na hora o cliente, você não sabe nada, não sabe um quórum, não sabe conduzir ou assessorar uma assembleia. Então, a questão da especialização tem que ser permanente. O estudo exige permanência. Mas para quem que nós podemos advogar nesse mercado? Você pode começar advogando, por exemplo, para construtoras. Um condomínio, ele vem à tona, ele nasce através de uma incorporação imobiliária. Você pode prospectar uma construtora, fazer a incorporação imobiliária, está lá no artigo 1331 do Código. Essa mesma construtora, ela vai precisar fazer o que depois? Depois ela vai ter que fazer a assembleia de instalação do condomínio. Quem está fazendo isso aí? Não somos nós advogados. Eu estou fazendo lá no meu estado, eu faço. Eu prospecto todas as construtoras e vou atrás, e mostro o meu serviço. Agora precisamos abrir os olhos para esse nicho de mercado, porque a maioria são administradoras de condomínio que estão fazendo. Assembleia de instalação. Então, o advogado pode prospectar uma construtora para fazer a instituição do condomínio, a instalação do condomínio e depois a implantação do condomínio. Essa é uma aula específica que eu dou nos cursos de pós-graduação, os quais eu sou professor. A implantação, ninguém faz a implantação do condomínio. O condomínio, por exemplo, ele nasce de uma incorporação imobiliária, de uma boa ideia do incorporador. O incorporador, após vender todas as unidades, o que ele quer? Ele quer se ver livre, passa para uma administradora, aonde ele pega aquela menina ou aquele menino, vai lá, não lê a convenção, não lê o regimento interno, faz aquela assembleia porque ele precisa da ata, porque ele precisa tirar o CNPJ, coloca todo mundo lá dentro e salve-se quem puder. Está aí a origem dos conflitos nos condomínios. Aí está a origem, porque o erro começou ali. Agora, se você faz a implantação daquele condomínio e você tem no teu portfólio e você vende isso para o incorporador, que ele teve uma ideia muito legal no início da incorporação e que aquela ideia que ele sonhou com aquela incorporação, ele precisa fazer a implantação daquele condomínio, chamando uma assembleia com condôminos, com os prestadores de serviço e falar, o fluxograma deste condomínio vai ser este aqui, É assim que essa máquina vai funcionar. O teu salão de festa, você vai usar, você tem que pagar esse valor. O barulho aqui pode ser feito até tal hora. O PET é assim, assim. Quem faz isso? Ninguém. Então, são questões que nós temos que aprender para prospectar esse tipo de clientela, né? Construtoras. O próprio síndico. Os condomínios são excelentes clientes, né?
Nós temos agora o direito condominial, ele vem crescendo tanto, e nós temos várias jurisprudências. Em breve teremos, breve mesmo, nós teremos varas especializadas. Há uma carência muito grande, sabe de quê, gente? De docentes nessa área. São poucos os docentes, pouquíssimos. Então a hora é de especialização. Precisamos de bons mestres, bons professores para especializar, para pegar esse mercado. Hoje nós temos mais de 1/4 da população brasileira vivendo em condomínio. E a forma de viver em condomínio cada vez vai crescer mais. Então esses são os principais desafios da advocacia. Os desafios da advocacia condominialista é primeiro você entender ela. Porque todos acham, eu vejo muita gente falando só do condomínio de laje, do prédio, né? E do síndico, como cliente. Todo mundo prospectando o síndico. E as construtoras. E os condôminos que moram nesse condomínio, que muitas vezes são autuados por um síndico xerifão lá, e você precisa anular aquela multa. Ou seja, e o condômino que precisa anular uma determinada assembleia, e o síndico que foi destituído de forma equivocada, quem vai advogar para essas pessoas? Então nós temos que prospectar essa clientela também. Enfim, gente, esses são os desafios que nós temos para a nossa advocacia atual, né? Precisamos sim se especializar, ter o conhecimento específico. Eu gostaria no final falar um pouquinho da ANACOM. Eu estou como presidente da ANACOM, da Associação Nacional da Advocacia, e eu vi a necessidade, fui um dos precursores no Brasil da criação dessas comissões de direito condominial. Eu lembro quando lá no Mato Grosso nós criamos, que foi a 2ª comissão de direito condominial lá no estado do Mato Grosso. Eu lembro que alguém daqui do Espírito Santo me ligou pedindo orientação, que queria abrir também a comissão aqui no Espírito Santo. E no Mato Grosso, na época, nós só tínhamos em São Paulo. E na época, está finalizando já? Tem que sair? Não? Na época, é que eu falo demais, acabo perdendo meu tempo aqui. Na época, nós éramos a 2ª, e eu estava naquela briga com as administradoras de condomínio que oferecia serviço de advogado, e falando sozinho e tomando pancada, até que conseguimos com muita luta também, lá no Conselho Federal, também junto com outros colegas, abrir a comissão no Conselho Federal. Tivemos que explicar por que da necessidade dessa comissão, e fomos contaminando outras pessoas também para abrir nas seccionais. Hoje, praticamente, as comissões de direito condominial já tem em todo o Brasil. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é salutar, é bom, porque o advogado condominialista, a partir desse momento, que já tem a visão da própria instituição da OAB, ele já passa, então, a ter aquela relevância, né? Passa a ter aquela relevância, aquele cuidado da própria OAB, né? Eu vejo questões, nós estávamos falando, doutor Lauro, questão da proteção do próprio advogado no exercício da profissão. Muitos advogados são ameaçados em assembleia, muitos. Assembleia em determinados condomínios é risco para o advogado. Quando você contraria alguma maioria que está ali, é risco, né? Então, a ANACOM veio com esse objetivo, né, de criar uma associação a nível nacional. Hoje ela está presente aqui no Espírito Santo também. Eu momentaneamente estou ocupando o cargo de presidente. No final do ano agora teremos eleição. Não vou para a reeleição, eu quero que tenha outra diretoria, outros colegas. Esse foi um dos objetivos na época que nós criamos a ANACOM, junto com o Ranada e outros colegas, que era de dar oportunidade para todos os colegas no Brasil, para que pudessem fazer parte dessa diretoria, dessa instituição, né? E na ANACOM
nós também apresentamos um PL 1513, o qual está em trâmite, que é aquele PL que exige o visto do advogado na convenção e no regimento interno, porque nós temos um problema muito sério. Geralmente hoje as convenções são feitas pelo incorporador. O que o incorporador faz? Passa para o engenheiro. O engenheiro que está fazendo a incorporação imobiliária, ele vai, faz um copia e cola, muitas vezes nem sabe que o Código Civil mudou em 2002, tão somente com base na Lei 4.591 de 64, e manda aquela convenção, toda errada. Então esse projeto de lei, que está tramitando muito bem, e vai ser uma vitória para nós, para a advocacia, e a própria OAB no Conselho Federal já encampou essa ideia, inclusive foi até apresentado por um conselheiro federal daqui do Espírito Santo. Você lembra o nome dele? Jedson. É o Jedson. Doutor Jedson. Doutor Jedson, e aí a OAB encampou isso aí. Então essa será uma vitória também, né? E agora eu vejo nesse projeto, na alteração do Código Civil brasileiro, já que o condomínio vai ter a possibilidade também de ser uma pessoa jurídica. E sendo ele uma pessoa jurídica, aí vai ratificar ainda mais esse projeto de lei. Porque vai ter a necessidade, sim, do visto do advogado nos atos constitutivos desse condomínio. Mas e aí? Já teve algumas pessoas que vieram e falaram para mim, isso é reserva de mercado, Miguel. Os advogados estão querendo fazer reserva de mercado, para agora todo o condomínio vai ter que ter o visto e eles vão cobrar. Falei, não é reserva de mercado, porque nós não a gente não faz mercantilismo da nossa profissão. A gente vende segurança jurídica. Quando você vai lá no médico e ele precisa dar uma receita para você comprar um remédio controlado, aquilo ele está cuidando da tua saúde. Ele não está fazendo mercantilismo. Quando você vai fazer uma reforma e precisa de uma ART ou um documento do arquiteto, a ART, eu não sei como que é, não lembro o nome desse documento, ali está prezando por uma segurança. Então nós também estamos prezando por segurança jurídica. Veja a quantidade de conflito que tem nos condomínios, justamente por conflito de normas. Condomínios antigos que a convenção e o regimento interno permanecem intactos, né? Bom, pessoal, no mais é isso aí. Eu gostaria imensamente, mais uma vez, de agradecer ao deputado Mazinho e aos meus colegas, doutora Leidiane e doutor Fábio Ranada, por essa honraria, por estar hoje aqui nesta Casa de Lei, doutor Lauro também, em nome da OAB, meu colega, doutor Rodrigo Carpá. Doutor Rodrigo Carpá, eu falei, olha, vai ser difícil, porque primeiro que a palestra dele é melhor que a minha. O cara é mais bonito que eu, ele é parecido com Homem-Aranha, não é? O cara é mais bonito que eu, loiro, dos olhos azuis. Aí vou eu lá e falei, cara, é complicado falar depois de você. Mas enfim, o Rodrigo Carpá, para mim, eu sou fã desse rapaz, não só dele, como da família dele, do pai dele que eu conheço, do irmão dele. Ricardo, são os caras que fazem muito pela área condominial também, e vem fazendo muito, né? Então, é um grande amigo que eu tenho, sempre me aconselho com ele. E, enfim, Fábio Ranada, querido amigo também, doutora Leidiane, muito obrigado aí por essa honraria, por estar aqui falando com vocês, com colegas. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Muito obrigado, doutor Miguel. Eu gostaria de aproveitar que nosso querido conselheiro federal chegou, doutor Alessandro Rossani, para compor a mesa, que já estamos finalizando os trabalhos, mas participar aqui com a gente. Antes de encerrar, né, a gente vai fazer o fechamento protocolar da reunião da frente parlamentar, para fazer o encerramento da transmissão ao vivo, para depois a gente fazer as homenagens. Eu gostaria de convidar uma advogada e um advogado condominial para poder fazer uma breve fala em nome de todos os advogados condominiais, devido à comemoração do Dia dos Advogados Condominiais.
Então, vou convidar a doutora Ana Maria Tamanini para poder fazer uma fala, e o nosso vice-presidente da comissão, doutor Vitor Lírio da Rocha, para poder fazer uma breve fala aos advogados condominialistas. Uma saudação. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento a mesa na presença Microfone um pouquinho, que eu acho que está aí. Aí. Agora foi. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento o excelentíssimo deputado Mazinho e essa ilustre mesa. É muito difícil ter que estar aqui falando depois da presença do doutor Zain, doutor Carpati, mas a minha fala aqui vai ser justamente sobre a importância do estabelecimento dessa data aqui no Espírito Santo. A advocacia condominial, como a própria doutora Leidiane falou na fala inicial dela, é uma advocacia que atravessa muitos desafios que às vezes outras áreas mais, acho que a palavra não seria tradicional, mas é a que me vem à cabeça agora, não precisam encarar, que é essa dificuldade de estabelecer a importância dos seus serviços num mercado que muitas vezes é tomado por outros atores do próprio mercado, como no caso das administradoras. A importância dessa data aqui no Estado também pode ser verificada por um recente estudo que demonstrou que Vitória é a quarta capital em que as pessoas mais moram em apartamentos. Isso é um dado muito importante. Condomínio, como o doutor Carpati disse, é um microsistema, é uma microsociedade. E dentro dessa microsociedade existem muitos conflitos que vão muito além do que o direito pode estabelecer, pode prever. Então, a importância do advogado condominial também se estabelece nessa necessidade que nós temos de buscar auxílio em outras áreas, comunicação, psicologia, estudos sociais, para conseguir resolver conflitos que a priori podem parecer muito simples, como a vizinha no andar de cima, mas que para aquela comunidade são conflitos muito importantes e que, se não resolvidos lá na origem, vão gerar demandas judiciais, vão gerar desarmonia naquela sociedade. Então, antes de ser um agente da lei, do direito dentro de um condomínio, o advogado condominialista também é um pacificador, que eu acho que também é importante em todas as áreas e muitas vezes, pela advocacia, ser essa atividade tida como beligerante é esquecida. Então, eu gostaria de parabenizar a todos os meus colegas que estão nas trincheiras dessa área tão difícil, com tantos desafios, e agradecer o deputado Mazinho pela iniciativa. Obrigada. Boa noite a todos. Saudar essa casa, agradecer ao deputado Mazinho dos Anjos pela iniciativa, por essa honra e por essa lembrança ao profissional da advocacia condominial, como bem lembrado por todos que passaram por esse púlpito agora. Vitória, a Grande Vitória e o Estado do Espírito Santo vivem um mercado muito aquecido no âmbito imobiliário, construções novas, empreendimentos novos nascendo a cada dia, e a necessidade de profissionalização da administração condominial, da gestão condominial e da advocacia condominial. Eu e a doutora Leidiane conseguimos, ao longo desses 3 anos, fomentar
a advocacia condominial, cresceu o número dessa comissão com bastante esforço, bastante trabalho. Essa comissão que nasceu da Comissão de Direito Imobiliário, que se desvinculou em outras comissões, nascendo a Comissão de Direito Condominial, e pelo volume e da necessidade da advocacia condominial, tomou esse corpo e essa importância. E hoje estamos aqui comemorando essa data, essa iniciativa. Obrigado, doutora Elediane, obrigado, deputado Mazinho, aos membros dessa mesa, doutor Rodrigo, trouxe bastantes ideias para a gente, todos aqui presentes. Doutor Rodrigo Massa, de São Paulo. Amanhã nós vamos ter um grande congresso de direito condominial, todos aqui estarão presentes. E é isso, gente. Muito obrigado, parabéns a todos envolvidos. Obrigado, Vitor. Então, vou fazer o encerramento da nossa reunião da frente, né, que aí vai encerrar a transmissão ao vivo da TV Assembleia, para a gente iniciar aqui as nossas homenagens aos advogados e advogadas que contribuem para o fortalecimento da advocacia condominial no Estado do Espírito Santo. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião e agradeço a presença de todos e tenham uma boa noite, que Deus abençoe, um bom resto de semana a todos.